No presente trabalho, falaremos sobre a repetição de indébito nos tributos indiretos. A classificação de tributos em diretos e indiretos está vinculada ao repasse econômico ou não do tributo pago. Sobre tal, esclarece Luciana Amaro. Outra classificação de fundo econômico, mas com reflexos jurídicos, é a que divide os tributos em diretos e indiretos. Os primeiros são devidos de direito, pelas mesmas pessoas que de fato suportam o ônus do tributo, é o caso do imposto de renda. Os indiretos, ao contrário, são devidos de direito por uma pessoa dita contribuinte de direito, mas suportados por outra, contribuinte de fato. O contribuinte recolhe o tributo, mas repassa o respectivo encargo financeiro para o contribuinte de fato. Os impostos que gravam o consumo de bens e serviços, IPI, ICMS e ISS, estariam aqui incluídos. Como visto nos tributos indiretos, formam-se duas relações distintas. A primeira, uma relação jurídico-tributária entre o contribuinte de direito e o fisco, e a segunda, uma relação jurídico-comercial entre o contribuinte de direito e o contribuinte de fato. Nota-se, portanto, que entre os primeiros há uma relação de direito público e entre os últimos a relação de direito privado, percebendo-se também que entre o contribuinte de fato e o fisco não há qualquer relação jurídica. A repetição do pagamento indevido de tributos vem prevista no artigo 165 e seguintes do CTN. Especificamente, o artigo 166 trata da repetição de indébito nos tributos indiretos. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou no caso de tê-lo transferido a terceiro, está por este expressamente autorizado a recebê-lo. Artigo 166 do CTN. Em comentários a tal artigo, Hugo de Brito Machado pondera: assim, nas restituições de tributos indevidamente pagos, se há de examinar se o tributo, no caso, teve ou não seu encargo financeiro transferido a terceiro. O sujeito passivo terá direito à restituição se provar que assumiu o encargo financeiro ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-lo. CTN, artigo 166. O terceiro, que tenha suportado o encargo financeiro do tributo indevidamente pago, não é parte legítima para pedir a restituição. Paulo de Barros Carvalho, ao comentar a importância da determinação do sujeito passivo da relação tributária nas ações de repetição de indébito, conclui que só o contribuinte tributário tem direito à repetição de indébito e, via de consequência, só a ele é atribuído legitimidade processual para tal impedimento. Advirta-se que o terceiro que suporta com o ônus econômico do tributo não participa da relação jurídico-tributária, razão suficiente para que se verifique a impossibilidade desse terceiro vir a integrar a relação consubstanciada na prerrogativa da repetição do indébito, não tendo, portanto, legitimidade processual. Resulta dessas considerações que é o sujeito passivo da obrigação tributária ou responsável que realizou o evento jurídico do pagamento indevido que pertence ao direito subjetivo de figurar no polo ativo do liame da devolução do indébito tributário. Após tais considerações, passa-se a analisar a evolução da jurisprudência dos tribunais superiores sobre repetição de indébito nos tributos indiretos. Um dos acordos mais antigos do STF que trata da repetição de indébito nos impostos indiretos é o Acordo do Recurso Especial 47069 da segunda turma, publicado em 12 de nove de 1961. No referido acordo, ficou consignado que era incabível a repetição do imposto indireto que repercute sobre terceiros, não se configurando o prejuízo dos solvens, sendo inclusive sumulado tal entendimento na súmula 71 de 13 de 12 de 63, que, embora pago indevidamente, não cabe restituição de tributo indireto. A partir do final da década de 60, o Supremo Tribunal Federal começa a admitir a possibilidade de repetição de indébito nos impostos indiretos, sob certas condições, como se infere pelo teor da súmula 546 de 3 de 12 de 1969, o qual transcreve: cabe a restituição do tributo pago indevidamente quando reconhecido por decisão que o contribuinte de júri não recuperou do contribuinte de fato o quanto respectivo. Após a promulgação da Constituição de 1988, tal matéria, pela pertinência, vem sendo tratada no STJ
o qual tem mudado nos últimos anos apenas seu entendimento quanto à legitimidade para postular a repetição. Houve uma oscilação no entendimento do tribunal, como se infere pelas transcrições. O sujeito passivo da obrigação tributária é o consumidor final da energia elétrica, que assume a condição de contribuinte de fato e de direito, figurando a concessionária como mera responsável pelo recolhimento do tributo. Precedentes, o recurso especial 8385 de 42 de Mato Grosso, segunda turma. O recurso especial 9033/94 veio consolidar o novo entendimento do STJ quanto à repetição de indébito nos impostos indiretos, uma vez que tal recurso representativo de controvérsia sujeito de procedimento do artigo 543-C do CPC. Conclui-se do presente estudo que a interpretação sobre a repetição de indébito dos tributos indiretos passou por relevantes mudanças na jurisprudência dos tribunais superiores, uma vez que, inicialmente, era incabível a repetição do imposto indireto, que repercute sobre terceiros, não se configurando o prejuízo dos sóbrios. Logo após, passou-se a entender que caberia a restituição do tributo, pago indevidamente, quando reconhecido por decisão que o contribuinte de direito não recuperou do contribuinte de fato o montante respectivo. Porém, após entender que caberia a repetição de indébito em tributos indiretos, a divergência voltou-se para definir quem seria parte legítima para postular tal repetição, havendo decisões que ora era o contribuinte de direito, ora era o contribuinte de fato. Atualmente, a jurisprudência do STJ posicionou-se no sentido que, tratando-se de impostos indiretos, para se analisar a legitimidade ad causa para fins de repetição de indébito previsto no artigo 166 do CTN, há necessidade, por conseguinte, da demonstração de prova da sua não repercussão financeira ou da autorização de quem a assumiu. Quanto às questões a serem respondidas, os tributos indiretos são IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS. De acordo com o que já foi aqui explanado e os ensinamentos de Leandro Paulsen, o artigo 166 do CTN é inequívoco ao cuidar do caso dos tributos cuja sistemática legal de apuração e recolhimento implica a transferência do ônus tributário a terceiro, contribuinte de fato, colocando-o como titular do direito à restituição. O STJ entende que a transferência do ônus tributário deve decorrer da própria lei, sendo importante destacar ainda que o âmbito da aplicação do artigo 166 do CTN não se estende na cadeia econômica, além do contribuinte de fato sendo irrelevante a repercussão econômica que tem a partir daí, que ninguém mais habilita, tampouco a ninguém mais se exige autorização. Titular do direito à repetição, pois, é o contribuinte de direito, o substituto ou o responsável tributário que tem suportado o pagamento do tributo, e quando transferido o encargo a terceiro, quem o suportou diretamente. Estes são os efeitos da combinação dos artigos 165 e 166 do CTN.